Olá, tudo bem? O texto que eu queria meditar com vocês hoje encontra-se no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11, que diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Bom, nós estamos em meio a uma guerra. Todo cristão deve ter em mente que ele está em meio a uma guerra e que essa guerra para poder vencê-la, você tem que usar as ferramentas corretas, você tem que se proteger da maneira correta e atacar da maneira correta. E Paulo vem ao longo do capítulo 6 falando sobre os deveres dos pais, dos filhos, dos senhores, dos escravos. E então no capítulo 10 ele começa com: finalmente fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Paulo está deixando muito claro que em meio a essa guerra, nós não vencemos porque somos fortes, porque somos bons, nós vencemos pela força e pelo poder de Deus. Nós vencemos pela total dependência que nós temos dele e do seu Espírito. Então no 11 ele diz: vistam-se toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo fala para revestirmos-nos de toda a armadura de Deus. E mais pra frente ele lista que são cerca de 6 partes dessa armadura: o cinto da verdade, couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. E eu gostaria de dar ênfase em cada um deles, mas eu achei que o vídeo ficaria muito longo, então eu decidi que de segunda a sábado, todos os dias, eu vou postar um vídeo aqui no canal com uma breve reflexão sobre cada um deles. Então, hoje eu quero falar mais sobre a armadura e sobre a guerra que nós enfrentamos. E de segunda a sábado dessa semana, nós iremos refletir um pouquinho em cada um dessa parte dessa armadura. E eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você possa assistir os vídeos juntamente conosco. Então nós precisamos entender que nós estamos em guerra, que nós temos em Deus uma armadura para nos revestir, para que nós possamos vencer essa batalha. Mas nós precisamos entender também que o diabo é um inimigo muito astuto. 1 Pedro 5:8, Pedro diz: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Nós precisamos entender que não é porque nós estamos em guerra que todo o ataque do diabo vai ser extremamente frontal, perigoso, letal. Na maioria das vezes, o diabo vai tentar te derrubar em uma cilada, vai tentar te derrubar em pequenos passos, para que você caia, para que então ele possa finalizar o trabalho e te afastar de Deus, te afastar de perto de Deus e de perto de Cristo, para que você perca a sua salvação. O objetivo do diabo é te afastar de Deus, é fazer com que você caminhe cada vez mais em passos largos para o inferno. Por isso que Pedro diz: sede sóbrios, sede vigilantes, atento a cada cilada do diabo. Tiago 4:7, Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, entregue a sua vida a Deus. Jesus, quando diz para os seus discípulos: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se as suas vontades, os seus desejos. Nós, quando nos tornamos cristãos, nós abandonamos os nossos desejos, nós nos sujeitamos a Deus. Nós precisamos continuar essa vida de sujeição a Deus, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo está a todo momento tentando nos derrubar, tentando nos afastar de Deus. Leonard Ravenhill tinha uma frase muito interessante que ele dizia: como você pretende derrotar as fortalezas do diabo se você não tem força para desligar a TV? Ele estava dizendo: como nós que nos declaramos cristãos, pronto para um combate, nós não temos forças para desligar a televisão, para orar, para jejuar, para passar tempo com Deus, e achamos que vamos vencer uma batalha, nós não vamos. Paulo está deixando isso muito bem claro aqui: vistam toda a armadura de Deus. Não é apenas o pedaço que me interessa da armadura, não, são as 6 partes da armadura. Elas são fundamentais para que nós possamos vencer essa batalha. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes, para prevalecer, para continuar perseverante, para continuar de
pé perante o Senhor. A armadura é de Deus, o poder vem de Deus, mas nós temos que ser perseverante, nós temos que nos revestir de toda a armadura. Então em Efésios 6:13, Paulo conclui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é a parte que me agrada, não é a parte que eu mais gosto, não é toda a armadura. Todo cristão precisa estar devidamente armado. Você não vai para uma guerra sem armadura, é suicídio. Se você for enfrentar qualquer inimigo, falando da forma carnal mesmo, em guerra, sem armadura, você vai morrer perante a guerra. E na forma espiritual não vai ser diferente. Você não vai vencer o diabo pela sua força, você não vai vencer o pecado pela sua força, não. Nós precisamos resistir ao diabo. E como nós vamos fazer isso? Revestindo de toda a armadura de Deus para poder resistir ao dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes perante Deus, entendendo que a guerra não acabou. Nós vencemos essa batalha, nós vencemos este ponto, esse confronto com o diabo, mas a guerra ainda não acabou. A guerra só vai acabar quando Jesus voltar buscar a sua noiva e nós subirmos juntamente com ele. Até lá nós estamos em guerra, nós não podemos abaixar, nós não podemos parar de vigiar, não, nós temos que estar vigiante. O diabo está ao nosso derredor, tentando nos tragar, rugindo como leão, procurando a quem ele pode tragar, procurando aqueles que não estão vigiando, procurando aqueles que já não estão mais se revestindo da armadura de Deus, aqueles que estão parando de confiar no poder de Deus e na proteção de Deus. Nós precisamos voltar a entender que tudo o que acontece com o cristão é através da graça, pelo poder de Deus. Nós não vencemos porque somos bons, porque somos fortes, nós vencemos porque Deus é forte, porque Deus é o nosso protetor e Ele nos deu uma armadura, e nós precisamos vestir essa armadura e entender que estamos em guerra e não podemos permitir que o diabo ache brechas na nossa vida, que ele coloque ciladas na nossa frente para que nós tropeçamos, mas não, nós precisamos estar firmes, vigilantes, revestidos da armadura de Deus para permanecer firmes e entender que o Senhor está nos chamando para essa batalha, que o Senhor está nos convocando para essa batalha, mas que Ele não está nos mandando para uma morte, não está nos mandando para essa guerra de qualquer maneira, não. Ele já providenciou uma armadura que vai nos manter firmes em toda a caminhada.